Sejam bem-vindos nessa live das 11h01 e hoje Deus tem uma palavra dos céus para o seu coração. Nós vamos fazer a leitura em Isaías 40 e vai ser um momento muito precioso. Eu quero convidar vocês para irem chegando, se arrebanhando. Vocês vão receber uma palavra dos céus para o seu coração, uma mensagem de fé, de esperança, de paz. Uma palavra que vai edificar a sua fé, vai edificar o seu espírito, vai fortalecer o seu espírito, vai renovar a sua alma. Então que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos guardados, protegidos, amparados por Deus. Amém? Então vocês estão chegando, deixa eu ir compartilhando aqui e cumprimentando vocês. Olha, aqui está o aviãozinho, deixa eu só baixar um pouco o fundo musical. Aqui está o aviãozinho, nós vamos encaminhar agora para 10 pessoas, combinado? Então vamos lá, vocês que estão aí, vamos compartilhar para 10 pessoas, vamos lá. Então, estou encaminhando aqui para alguns amigos, algumas pessoas que nós amamos em Cristo. Vai ser um momento muito especial, muito especial. Vamos lá, encaminhando aqui. Olha que maravilha, que bênção esta manhã. Estou encaminhando aqui para algumas pessoas, ó. Que maravilha, vamos lá. Estou encaminhando aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, encaminhei. Deus abençoe o seu dia. Vamos orar? Vocês estão chegando, vamos fazer uma oração e vai ser um momento de muita fé aqui, muita fé e esperança. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e tudo é possível àquele que crê. Jesus disse isso. Não foi Pedro, nem Tiago, nem João, foi Jesus quem disse: tudo é possível àquele que crê. E Pai, nós queremos que a nossa fé hoje venha pela palavra, conforme Romanos diz, a fé vem pelo ouvir da mensagem. E queremos sair daqui hoje cheios de fé, renovados. Pai, toca-nos de uma forma gloriosa, poderosa, majestosa. Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. E nesta manhã, nós queremos clamar para que o Espírito de Deus, que sonda e perscruta os corações, Ele venha se revelar para nós de uma forma extraordinária. Que venha fogo dos céus agora, que venha poder dos céus agora sobre cada vida que está aqui, cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora, esta oração agora, que o Senhor venha fortalecer de forma poderosa. Pai, quero declarar agora toda sorte de bênçãos agora sobre cada alma, cada pessoa que vai entrar nessa live, porque vai ser um dia em que vai ser memorável, vai ser uma live onde a fé dessas pessoas será renovada, fortalecida. E Pai, tira de nós todo duvidar, todo não crer, tudo que gera dúvida, tudo que gera medo, insegurança, tudo que tira a nossa paz, que seja agora exterminado, que seja agora mandado para o abismo e que a glória de Deus resplandeça sobre cada coração. Assim, Pai, nesta manhã nós queremos declarar que a Tua presença venha ser derramada sobre cada pessoa, vai arrancando, vai tirando toda essa falta de paz, de refrigério, e vai derramando sobre isso, Pai, sobre cada coração, cada família, cada empresa, cada pessoa, que nesta manhã, Senhor, seja renovado, renovada, cheio do Teu Espírito, batizado com fogo, batizado com o Teu Espírito Santo, que venha aqui, Pai, hoje, nós viemos aqui hoje te glorificar, te exaltar e nos prostrar, para que toda honra e toda glória seja derramada. Pai, nesta manhã, nós queremos te render graças e dizer: só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Pai Celestial, obrigado, porque mesmo em meio às falhas, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo em meio a tantas provações, o Senhor é o nosso Pai. Deus, nesta manhã, obrigado por esta palavra e mensagem que nós iremos receber de fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá. Deus abençoe vocês que estão aqui. Eu quero que vocês encaminhem a live para 10 pessoas. Eu quero fazer a leitura aqui nesta manhã. Preste bem atenção aqui, ó. 2 versículos de Isaías, capítulo 40. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou fazer pela NTLH, tá bom?
Então, ó, Isaías capítulo 40 e o versículo 13 e 18. Combinado? Então vamos lá. 2 versículos aqui, ó. Quem pode conhecer a mente do Senhor? É uma pergunta, tá? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem é capaz de dar conselhos para Deus? Amém? Quem é capaz de dar conselhos para Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? Versículo 18 agora. Com quem Deus pode ser comparado? Olha que forte isso. Esse é o Deus que nós servimos. Diga assim, ó. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que não pode ser comparado com nada, com ninguém. Ele é soberano, majestoso, glorioso. Amém? Então, com quem Deus pode ser comparado? E depois ele fala assim, ó. Com quem ele se parece? Com quem que Deus se parece? Deus não se parece com ninguém. Nós deveríamos nos parecer com Deus. Porque a Bíblia fala que o homem, o ser humano, o homem e a mulher, foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, diante dessa mensagem aqui de fé poderosa, eu quero trazer hoje aqui a majestade de Deus para o seu coração. Em meio a tantas inseguranças, batalhas, em meio a tanto medo, a tanta ansiedade em relação ao futuro, nós precisamos entender algo, que existe um Deus que cuida daqueles que são seus. Eu gosto muito de enfatizar aqui aquele hino, e sempre falo dele, do Juliano Som, Ele Me Ama, que no começo do hino ele fala assim, Ele tem ciúmes de mim, amor furioso. O que é isso? A Bíblia fala assim, ó, ai daqueles que tocam nos meus ungidos, eles são como a menina dos meus olhos. E a Bíblia fala que Deus, ele não dorme, Deus não sente fome, Deus, ele é soberano. Nós não podemos aumentar e nem diminuir a glória de Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Mas nós podemos fazer a glória de Deus conhecida. De que forma? Anunciando, em ação, em oração, em palavra, em contribuição. Existem inúmeras formas de nós fazermos a palavra de Deus conhecida. Se eu não posso ir, eu banco quem pode. Se eu não posso pregar, então eu abençoo quem pode. Eu não posso pregar e não tenho condições de abençoar financeiramente. Então o que eu posso fazer? Eu posso ser um intercessor. E cada pessoa, a Bíblia fala assim, ó, fique naquilo que foi chamado. Então nesta manhã, Deus trouxe aqui, ó, esses 2 versículos. Isaías 40, versículo 13 e o versículo 18. O 13 fala, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem que pode conhecer o coração de Deus? Quem que pode conhecer o que Deus está pensando? Ninguém. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, então eu serei achado por vós. O que é isso? Deus permite, com muita intimidade com Ele, que nós de alguma forma vamos conhecendo os mistérios inefáveis de Deus. O que é isso? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais dos céus você tem no seu coração, mais generoso, generosa você fica. Você está entendendo isso? Quanto mais dos céus você tem no seu coração, menos medo você tem. Você conseguia ver medo em Jesus? Você conseguia ver algum pecado capital em Jesus? Não. Porque Jesus era blindado, o pecado não tinha lugar na vida dele. Então hoje, a presença de Deus ela precisa ser tão poderosa, tão gloriosa na sua vida, que nada penetre o seu coração. Que nada, entre no seu coração e desfaça aquilo que Deus te prometeu. Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele tem uma promessa na sua vida. Quantas pessoas estão aqui hoje? Estão assim, mas Deus fez uma promessa, Daniel, e Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do mesmo para que se arrependa. Você está entendendo isso? Só que Deus, Ele nos dá alguns caminhos. E um dos caminhos que eu gosto muito de falar, enfatizar e sempre pregar é que Deus é amor, ok, mas Ele é honra. Deus é justiça, Deus é misericórdia. Preste bem atenção que eu ensinei na sexta-feira para uma família. Preste bem atenção aqui. Deus é misericordioso, certo? Mas a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Mas se Deus hoje falar assim, ó, eu não vou ser misericordioso com fulano, com a fulana de tal, Ele não vai ser. Ele não precisa ser. Agora, Deus é justo. E Deus não pode ser injusto. Por isso que, agora eu quero te ensinar algo aqui. Ele fala assim, ó, 2 coisas. Sobre justiça e honra. Já eu falo sobre honra. Mas sobre justiça. A Bíblia fala o seguinte, que a Deus pertence a justiça. Então nós temos que nos posicionar em relação àquilo que nós
queremos, precisamos, desejamos, aquilo que nós acreditamos, os nossos valores, princípios, as nossas crenças. Agora, a partir do momento que você foi injustiçado, a partir do momento que você, mulher, foi injustiçada, preste bem atenção aqui, não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nós fazer justiça. A Bíblia fala assim, o Senhor Deus diz, minha é a justiça. Oh Deus, ei, hoje aqui, eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje que estão ansiosas, pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas que estão sofrendo algum tipo de mal, de problema, que você recebeu algum tipo de adversidade. Mas eu quero dizer para você, descanse o seu coração em nome de Jesus. Descanse. Daniel, meu casamento está uma tribulação, parece que está tudo contra. Daniel, na minha empresa parece que está tudo contra. Descanse o seu coração, porque descansar o coração em meio às lutas é você dizer para o Pai que você confia nele além das lutas. Gente, preste bem atenção aqui, chegue mais perto um pouco. Deus te levantou nesta terra. Não foi o homem que te levantou, foi Deus quem te levantou. Todo ser humano passa por ciclos, assim como num ano tem 4 ciclos, de inverno, verão, primavera, outono e por aí vai. Todo ser humano tem ciclos, ciclos onde esta pessoa colhe muitas bênçãos, ciclos onde ela planta, mas existe um tipo de ciclo que ele nunca pode se encerrar, é o seu plantio, aquilo que você planta. Ei, quando você aprende a descansar o seu coração em Deus. Por que, Daniel, eu aprendo? Porque isso é um exercício diário. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil você estar diante de um problema e confiar plenamente em Deus? Só Jesus fez isso. Só Jesus fez isso. Os grandes profetas de Deus, eles foram todos falhos. As grandes profetisas, as grandes mulheres de Deus não acreditavam que poderiam ser honradas e abençoadas por Deus. Por quê? Porque muitas vezes a insegurança, o medo, qualquer tipo de mal que você contemple, muitas vezes você vai, vamos colocar assim, vai se esquivando da sua fé. Ou a sua fé vai indo para baixo. Igual um nível assim, igual um gráfico. Muitas vezes você está aqui em alguns momentos, e em alguns momentos você está aqui. Mas isso é porque você é um ser humano. Deus te chamou, te escolheu. E tem dias que você vai estar assim, Deus é fiel. E tem dias que você vai falar assim, Deus, e agora? Só que Ele não muda. Aleluia. Guarde isso, Deus não muda. Deus não muda. Ei, você pode fazer assim agora, ou uma das suas mãos, ou com as suas 2 mãos, mas faça assim, e diga assim, Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Deus nunca mudou. Não é o seu esforço, é graça. Porém, nós temos que fazer algo. Porém, nós temos que acreditar, crer sem duvidar. A Bíblia vem e fala assim, quem pode conhecer a mente do Senhor? Nós não conhecemos. Os pensamentos de Deus são além dos nossos, eles são mais profundos. Depois ele fala assim, com quem Deus pode ser comparado? Com ninguém Deus pode ser comparado. Ei, preste bem atenção aqui. Todas as vezes na Bíblia, que as pessoas fizeram prova de Deus, Deus não se mostrou no momento que as pessoas queriam. Deus sempre mostrou a sua majestade e a sua glória no momento certo. E eu vou dizer para vocês aqui, nós vamos contemplar a glória de Deus, não no momento que queremos, mas no momento em que Deus preparou. Que tudo aquilo que você acredita, não deixe de acreditar. Porque qual que é a habilidade do diabo? É você não crer, é você duvidar. O inimigo, ele trabalha para que você não creia no que Deus pode fazer. Porque se você não crer, quem vai crer? Se você que tem Deus, tem fé, tem palavra, e você não crê, como
como que aqueles que nem conhecem vão crer? Ei, tem pessoas que estão precisando de você. Tem pessoas que estão precisando do que você tem, do que você carrega. Então, chegou o momento nesta manhã de você se posicionar e você lutar, batalhar por aquilo que você quer. Só que nada disso vai fazer sentido se você não colocar Deus em primeiro lugar. Olha, é muito forte essa mensagem. Ela tem uma profundidade tão grande que, para mim, é a base. Falando sobre fé, se você pegar o Velho Testamento, você não vai ver a palavra fé escrita, mas você vai ver aquelas pessoas vivendo pela fé. O que é isso? Mais importante, tá, do que você falar sobre fé, é você ter fé. Muito além de você verbalizar sobre qualquer coisa de fé, é você viver isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem vivido pela fé? O que é isso? É você olhar muitas vezes a situação e falar assim, e agora? O que eu faço? E pela fé, sem duvidar, Deus vai se mostrar para você. Ei, quando a Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, que ele fala assim, ó, olhe para os céus e veja as janelas dos céus abertas. Ele fala isso para aqueles que são dizimistas, ok? Só quero pincelar isso daqui. Mas, para você olhar para os céus e ver as janelas dos céus abertas, você também tem que ter fé. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo ele vai te sufocando tanto, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, que você nem acredita que a sua oração passa do teto do seu quarto, do teto da sua casa, de onde você mora. E hoje aqui, provas de fé. Abraão, Sara, depois de velhos, a Bíblia fala que Deus dá um filho para eles, um filho da promessa. E eles não acreditavam mais. E sabe o que é isso? Deus havia feito uma promessa. Mas toda promessa, anote isso, ela passa pelo teste do tempo. O que é isso? Teste do tempo. É para ver se você está firme na rocha. Aleluia. É para ver se você não edificou a sua casa sobre a areia, como Jesus disse. O que é o teste do tempo? O teste do tempo é um teste ocioso. O que é isso? Você não recebe nada. E você tem que ficar firme pela fé. Você não vê nada, mas você tem que orar. Você não está contemplando absolutamente nada. Mas se você não perder a sua fé, então você vai contemplar a promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Quem crê nisso, diga amém, eu tomo posse. Na sexta-feira, eu achei muito interessante, a Cleide está aí, nós falávamos sobre isso. Que quando Elias, ele ora, ele fala assim, ó, ele ora e não chovia sobre a terra de Israel. E ele orava, buscava Deus. E cada vez que ele orava, por um tempo, ele falava para o companheiro dele, o assessor dele, vai lá e olha para ver se apareceu alguma nuvem. E pela 7ª vez lá, quando ele vai olhar, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que ele não orou 5 minutos e aconteceu. Ele não orou uma vez e aconteceu. Ele orou 7 vezes. Preste bem atenção aqui. Muitas vezes você está aí agora assim, Deus, o Senhor fez uma promessa na minha vida e não se cumpriu, e você talvez está bravo, está brava. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O inimigo, ele já sabe que ele é derrotado. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Qual que é o final da serpente, do diabo, do Satanás? Vamos lá, qual que é o final dele, segundo a Bíblia em Apocalipse? É a perdição eterna. Ele já está condenado. E ele estando condenado, ó, tô arrepiado aqui, ó, ele não desiste um dia. E você tem uma linda promessa de Deus. Você tem um Deus que você serve, que ele é perfeito, poderoso, glorioso, majestoso. Um Deus que fez tudo e todas as coisas, porque o diabo não fez nada, ele só copia algumas coisas. Deus, você serve um Deus todo-poderoso. E qualquer luta que vem, você desiste. E ele, estando condenado, não desiste. Ele não desiste de fazer as pessoas desistirem. Olha isso. O inimigo já está condenado e ele não desiste. E você desiste. Você fica toda hora, ah, mas Deus não vai cumprir. Deus vai cumprir. Vou te dar um chacoalhão aqui, ó. Vamos ver se chacoalha.
Deus vai cumprir. Anote isso. Anote isso. Deus não é menino. Deus não é homem. Deus não é mulher. Deus é Deus. Deus não é ser humano. Ele não se move. Ele não se move pelo homem. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para sua família. Então, passe agora a acreditar plenamente. Plenamente. Daniel, eu fiz uma campanha de 40 dias. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E não aconteceu nada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Teve uma vez, minha esposa está aí na live, que eu falei assim, ó, nós precisamos desse propósito aqui que aconteça. Eu falei, Deus, eu vou fazer um propósito de 40 dias de oração. Nada aconteceu. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o segundo propósito. Nada aconteceu. 40 dias. Você sabe quantos propósitos de 40 dias nós fizemos até receber uma bênção que nós estávamos pedindo? 7 propósitos de 40 dias. 7 vezes 40. Faz as contas aí. Nós passamos mais da metade de um ano. Mais da metade de um ano. Quase um ano inteiro. Todos os dias na madrugada de joelho. Quantas vezes eu dormi de joelho? Preste bem atenção aqui. Deus vai nos dar vitória. E eu falei para Deus, aleluia, Pai, parecia Jacó, né? Eu não largo. Enquanto o Senhor não fizer, para a tua glória, claro, eu não sou rebelde, gente, pelo amor de Deus, entenda isso aqui é uma pureza, tá? Enquanto o Senhor me der, não paro. E foi no 7º propósito de 40 dias de oração. E aí eu falei, no 7º propósito, falei, Deus... Aliás, fui falando. E no 7º propósito Deus honrou. Aí eu falei, e nesse propósito fui falando, Deus, se eu fizer 1, 2, 3, não importa. 7 propósitos de 40 dias de oração. Quando o Senhor me der, eu vou fazer o mesmo tanto para agradecer. O mesmo tanto para agradecer. Então eu fiz 7 propósitos de 40 dias de oração na madrugada. Para empresas que estão aqui, ó. Pessoas que estão aqui. Falei, Deus, honra aquela empresa que cuida de nós. Honra aquela família. Honra aquela pessoa que dizima. Honra aquele que oferta. Honra aquele que aqueles que oram pela gente. E a gente começou a ver as pessoas prosperar e crescendo. E a gente assim, e nós? E Deus, silêncio. E aí, no 7º propósito, aí ó, 280 dias de propósito de oração na madrugada. Na madrugada. Quantos dias eu fui dormir amanhecendo o dia? E as pessoas falavam assim, parece que você tá meio cansado. Era. Dormia com os pés para trás, joelho. E aí, no 7º propósito, 280 dias de oração, Deus honrou. Honrou quem nós pedimos e honrou as nossas vidas. E aí eu vou te contar algo. A hora que se encerrou esse propósito, nós fizemos mais 280 dias na madrugada, agradecendo a Deus. É isso que Deus quer das pessoas. Pessoas que arregassem as mangas, igual Jesus, bota a mão na arada, vai para frente e não desiste. Bota o terror no inferno. O inimigo tem que olhar para você quando você acordar de manhã e ele tem que tremer com você. E é esse tipo de gente que Deus está chamando na terra. Gente que não se acovarda. Daniel, essa palavra é muito forte. Eu sei que é forte, eu não gosto de usar ela. Mas o Apocalipse fala, quem ficará de fora? Uma das pessoas que vai ficar de fora, além dos idólatras, feiticeiros, o que provoca o mal, dissensão, são os covardes. Então quem que Deus está levantando nessa geração? Pessoas que realmente são de valores cristãos, pessoas que jejuam, que oram, mas que botam a mão na massa para fazer. Por que Salomão prosperou tanto? Salomão olhava assim e falava assim, o que você precisa? Vamos construir o templo. Precisa aqui de 1 bilhão. Tá bom. O que era 1 bilhão para Salomão? Dinheiro de bala. Nada. Vai lá e faz. Botava a mão e fazia. E não é para levar qualquer coisa não, é para levar o melhor lá para dentro. O que muitas pessoas não sabem, eu ensinei isso ano passado, é que Davi, Salomão tinham sacerdotes, pastores que caminhavam ao lado dele e que é citado 1 ou 2 vezes ali na Bíblia. Vocês sabem disso? Sabiam disso ou não? Acho que eu ensinei para algumas pessoas, eu não sei se eu falei isso publicamente. Mas todos esses grandes homens que prosperaram, que romperam, você está entendendo? Que enriqueceram. Tinha ali do lado um cara que não aparecia. Igual o Daniel aqui, ó. Eu apareço aqui.
Mas eu atendo tanta gente que eu não posto nada. Eu sou extremamente, como que eu posso ser? Ético. Não cito nomes. E eu tô ali, ó, caminhando ao lado. E ninguém sabe. E era assim os sacerdotes na época de Salomão, de Davi. E por que esses homens prosperavam? Porque o sacerdote ficava ali em oração. Aí, Davi, eu vou avançar agora e vou destruir aquele exército. Aí, o sacerdote, Davi, ó, não é na força do seu braço. Deus falou para você não ir. Ixi, para tudo. Exército, nós não vamos. Mas como, rei Davi? Deus falou para nós não irmos. Quem está entendendo isso aí? Deus falou para nós não irmos, então nós não vamos. Quantas vezes Deus falou? Ficai parado e vede a salvação do Senhor. Então tem momentos que é para nós avançarmos, tem momentos que não é para nós avançarmos. Por isso que nós precisamos de autoridades espirituais na nossa vida. Não é só lá no palco, não. Não. É ao lado, caminhando, ouvindo conselho. Quem te corrige? Quem te aconselha? Quem ora por você? Quem bota a mão na tua cabeça nos dias de angústia? Quem te abraça? Quem que cobre a sua família em oração? Quem te protege em oração? Quem te cobre espiritualmente? Isso é muito forte, gente. Porque tem problemas que as pessoas vão enfrentando e é espiritual. E tem problemas que não são espirituais e que tem que ser executado. E as pessoas confundem. E existiam muitos momentos que Davi estava com medo, Davi fugia. Vocês acham que Davi não tinha medo? Várias passagens de Salmos ele estava com medo. Ele falava, Senhor, as pessoas vão me destruir. E Deus falava para ele, agora você vai. Mas Senhor, são poucos homens que eu tenho. Vai. E com poucos homens, Davi rompia. Assim como Gideão, assim como outros homens de Deus na Bíblia e mulheres de Deus também. Deus te chamou e te levantou. E chegou um momento que Ele quer te usar. Mas é usar em ação. Que nem eu falei na sexta-feira. Oração. Orar mais ação. Orar, ação. Oração. Não é só orar, é ter ação. Ah, Deus abençoa lá o pastor Daniel. Tá. Não é só isso. É você caminhar, é você estender a mão, abençoar. É falar assim, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para abençoar? O que eu posso fazer para caminharmos juntos? O que nós vamos fazer? Porque cada um fique no que foi chamado. Cada um fique no que foi chamado. Tem pessoas que foram chamadas para ser colunas financeiras. Tem pessoas que foram chamadas para pregar. Tem pessoas que foram chamadas para louvar. Tem pessoas que foram chamadas para interceder. Cada pessoa foi chamada para um propósito. E é assim. Sabe por quê que Deus não quis que Davi construísse o templo que o seu filho Salomão foi autorizado por Deus para construir? Porque Davi tinha suas mãos cheias de sangue. Tudo que Davi conquistou, desbravou, foi através do quê? Guerras, desbravando. E por que foi Salomão? E Salomão pede dinheiro? Não. Salomão não pede dinheiro. Salomão pede sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela é muito mais valiosa que um bem. Porque com a sabedoria você sabe administrar a sua vida, a sua família, os seus negócios. A sabedoria, faz com que você saiba entrar e sair de um local, saiba você dizer coisas certas na hora certa. E a palavra de Deus diz que a palavra dita na hora certa, ela tem muito o seu valor. Então preste bem atenção aqui nesta manhã. Fale assim, ó. Você pode colocar a mão aí na sua cabeça? Põe aqui, ó. Põe aí, vai. Bota a mão aí na sua cabeça, vai. De preferência a direita, que é de autoridade. Bota a mão na tua cabeça, ó. E fala assim, ó. Deus me escolheu. Diga isso. Deus me escolheu para um propósito único. Fale isso. E eu te abençoo agora em nome de Jesus. Ó, com a mão ainda na sua cabeça, preste bem atenção. Deus te escolheu e nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Nada. Não tem nada que possa destruir aquilo que Deus levantou. E agora eu quero te contar uma história e irmos para a reta final dessa live. Eu falei isso na sexta-feira. Em algumas empresas que eu fui. Olha que palavra que Deus revelou. Para que serve um colete em uma embarcação? É óbvio. Colete salva vidas. Ok? Beleza. Você já percebeu que quanto menor a embarcação, é obrigatório você usar um tipo de colete? Daniel, mas eu sei nadar. Mas é obrigatório. Muitas embarcações é obrigatório você entrar e se vestir com colete de acordo com o seu peso. E quando você compra uma passagem de cruzeiro, um navio, aqueles navios gigantescos, bonitos, você precisa entrar de colete nele? Você precisa ir lá? Você vai jantar de colete? Aí tem aquele jantar com o capitão. Você vai de colete? Aí você vai dormir na tua cama, você coloca o colete para dormir? Não. Mas existe o colete lá dentro do navio? Existe. Por quê?
Porque grandes embarcações têm... Preste bem atenção, grandes embarcações, elas são menos vulneráveis. Então pequenas embarcações, elas são mais vulneráveis. Então você não precisa usar um colete num grande navio, você precisa usar num pequeno. O colete está lá para segurança. Agora preste bem atenção, eu quero agora ilustrar isso e entrar naquela passagem de Lucas, de Marcos ali, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade num barquinho. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabiam, vocês se lembram do que Jesus estava fazendo no barco naquele momento? O que ele estava fazendo? Anote aí, ó, dormindo. Ó, e o pau estava quebrando lá fora. E Jesus no barco lá, o barco assim, ó. E Jesus tipo como se fosse aquelas camas de ninar, dormindo. Olha que lindo isso daqui. E o pau quebrando, tempestade. E os discípulos começaram a gritar. E começaram a falar, mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça. Olha isso. Que ousadia eles tinham de falar isso. Primeiro, Jesus não teve uma promessa que ele morreria afogado num barco. Ele morreria crucificado. Então aquilo ali, preste atenção, aquilo ali era para ensinar algo para os discípulos. Mas por que os discípulos começaram a gritar? Porque eles ficaram com medo. E Jesus se levanta, sonolento. Olha para eles e falaram assim, por que vocês não têm fé? Homens de pouca fé, por que vocês não tiveram fé? Ou seja, por que vocês não oraram, não repreenderam? Deixa eu dormir, deixa eu descansar. Mas aí que está. Você já percebeu? Tem dois navios aqui, ó. Duas embarcações são as mais famosas da humanidade. Eu vou dizer a segunda mais famosa. Titanic. Quem aí já assistiu 10 vezes o Titanic igual a gente aqui? Vocês lembram do filme? Eles não andavam de colete no barco. Mas quando o barco começou a afundar, todo mundo foi obrigatório a colocar colete. E as embarcações pequenas que levavam o povo para fora não era o suficiente. Então, as pessoas que foram ficando, ficavam de colete. E aí vocês lembram o que elas faziam antes do barco afundar totalmente? Elas pulavam fora do barco. Ei, anote isso aqui, você que tem uma empresa, você que está agora aí aflito, aflita, preste bem atenção, essa palavra é profética. Deus me deu essa palavra essa semana. Preste bem atenção aqui. Toda embarcação que vai afundando, se você ficar nela, ela afunda junto e te suga para baixo. Você pode ter o colete que dá 10 vezes o teu peso, ele vai te puxar, vai te sugar. Então por isso que quando o barco começou a afundar, eles pulavam no barco. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que não é para você pular fora do barco. Não é para você desistir agora. A tua empresa não vai afundar, o teu barco não vai afundar. Daniel, prova para mim que não vai afundar. Porque Jesus está no teu barco. Aí que está. Titanic foi feito por mãos humanas? Foi. E qual que é o barco mais famoso da humanidade? A Arca de Noé. Daniel, mas a Arca de Noé também foi feita por mãos humanas. Ok. Só que tem uma diferença. A Arca de Noé, quem mandou construir foi Deus. Quando Deus te dá um comando, quando Deus manda você fazer algo, você faz, você automaticamente está blindado. Deus falou assim, ó, vai lá, abre aquela empresa, você vai prosperar e você vai me honrar. Acabou, você pode esquecer, essa empresa nunca vai afundar. Quem está aqui comigo? Quem está aí, diga assim, amém, eu creio nisso. Daniel, Deus me deu uma promessa no meu casamento, vai se cumprir, não vai afundar. Aquele barco era pequenininho, agora preste bem atenção. Por que os discípulos estavam gritando ali com Jesus? Voltando ali na ideia do barco. Porque se Jesus, preste bem atenção aqui, se Jesus não acalma a tempestade, os discípulos iam pular tudo fora do barco. Com medo do barco afundar, eles afundarem junto. Mas existe um Deus que está dentro do nosso barco. Quem pode dizer amém aí? Diga assim comigo, Jesus está no meu barco. Ou melhor, eu estou no barco de Jesus. O meu barco nunca vai afundar. Nunca vai afundar. Ei, o colete está ali só para você se sentir seguro, tá? Mas você nunca vai precisar colocar um colete e pular do barco. Deus me trouxe hoje aqui para dizer isso para você. Teu barco não vai afundar. Porque o teu barco, ele foi construído para a glória de Deus. O Titanic não foi construído para a glória de Deus. O Titanic foi construído aleatoriamente. A Arca de Noé, ela foi construída pela mão de Noé. Noé não sabia nem o que era um barco. Olha que louco isso. Então Deus pega as coisas loucas do mundo aí. Deus pega a pessoa que fez 5ª, 6ª série, 7ª série, faz desse homem, essa mulher um mega empresário. É assim. Daniel, eu não tenho faculdade e Deus me prosperou tanto. É assim que Deus faz. Sabe por quê?
Porque quando Deus manda e a pessoa obedece, Ele honra. E a Bíblia vem agora, e lá no comecinho da mensagem, honrarei aqueles que me honram e desprezarei os que me desprezam. Ei, nunca despreze o dom de Deus na tua vida. Nunca despreze o que Deus chamou para fazer. O dia que você parar de fazer o que Deus te mandou, aí você se prepara para tampar os buracos do seu barco. Aí você se prepara. Mas enquanto você estiver fazendo o que Deus te mandou, o teu barco, a tua embarcação, Daniel, é um barquinho pequenininho. Teu barco pode ser gigantesco. Não vai afundar. Quem pode dizer amém, eu creio, porque amém significa assim seja. Ei, o nosso barco não vai afundar. Jesus está no centro. Vocês estão ouvindo roncar aí? É a Linda que está roncando aqui, está no corredor. É a nossa pug que está aqui roncando, tá bom, gente? Então vamos lá. Deus chamou você. Não pule fora do barco agora. Daniel, já estou até de colete. Daniel do céu, calma. Se Jesus está dormindo, preste atenção. Jesus estava dormindo dentro do barco. Se ele está dormindo, está tudo certo. E você está aí desesperado. Ai, Daniel, o que eu vou fazer a semana? Pelo amor de Deus, eu preciso pagar aquilo, eu preciso... Calma, calma lá. Fala, Jesus, eu sei que o senhor está dormindo no barco. Descansa aí. Mas quando o senhor acordar... Sabe, gente, porque se acordar ele não deu muito bom. Os discípulos levaram uma bronca, né? O discípulo levou uma cintada espiritual, né? Então fala, Jesus, a hora que o senhor puder, acalma a tempestade. E a Bíblia fala que ele estende a mão e ele dá uma ordem. E a tempestade acalma. O mar obedece. Ei, preste bem atenção aqui. Preste bem atenção. Quando tudo isso acontece, a Bíblia fala, houve grande bonança. Ei. Sempre após a tempestade vem grande bonança. Você não está vendo. Mas nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, posso te dar um conselho aqui agora? Algo que eu aprendi. Quanto mais Deus me dá, mais eu falo, mais eu vou fazer. Eu não sou mesquinho, eu não sou avarento, eu não sou sorrir na mão de vaca, com minha palavra, com nada. E ontem eu estava com a minha esposa, comendo, só eu e ela. Eu falei assim, amor, fale pra mim, fale pra mim por algo que você é apaixonada por mim. E ela me deu uma resposta que eu fiquei... Eu imaginava que ela ia falar coisas de casal, né? E ela olhou pra mim e falou, depois ela falou pra mim, você não esperava isso? Eu falei, não. E ela falou pra mim, meu olho encheu de lágrimas. Ela falou assim, eu me apaixonei pelo seu coração. Você sempre teve um coração generoso, você sempre ajudou as pessoas sem que ninguém sabia. Você sempre fez muito, sendo que ninguém saiba. E eu fiquei extasiado. Sabe aquele momento que você fala assim, eu achei que ela fala assim, porque você é bonitão, tal, né? Aquela coisa de casal. E ela falou isso. E eu estou testemunhando isso, porque aquilo edificou a minha fé, entende? E meus olhos encheram de lágrimas. Porque Deus conhece o meu coração. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, Deus conhece o seu coração. Posso te falar algo? Sabe aquilo que você faz para o Senhor? Seja pregação, seja louvor, seja dízimo, oferta, bota no débito automático. Sabe o que é isso? Faça sem perceber. Faça sem você perceber. Só faça. Não fica assim, minha condição agora dá, agora não dá. Não, faça. Eu sempre aprendi algo. Quantas vezes eu vim aqui, quantas vezes eu fui em lugares que eu estava pregando, trazendo uma mensagem de esperança. E dentro de mim eu falando, meu Deus do céu, essa palavra não é para o povo não, essa palavra é para mim. Quantas vezes, Jesus, eu estava ali, numa empresa, com uma pessoa, com outro, numa casa orando, às vezes no altar pregando, eu, Senhor, essa palavra é para mim, amém, Jesus, glória a Deus, e Deus me usando para falar, Deus me usando para falar, e eu, aleluia, glória a Deus, e o povo lá, e Deus mais falando comigo do que com o povo, eu, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Então descansa o seu coração,
porque Jesus está no seu barco. Amém? Você está no barco dele. Você não vai precisar de colete não, tá bom? Fala assim, ó, o colete é só algo ilustrativo. É só para ter segurança, mas você nunca vai precisar. Amém? Nunca vai. Teu barco tem Jesus. Glória a Deus. Olha, eu quero orar com você agora, mas antes de orar, eu quero convidar você a ofertar, lançar a tua semente de fé. No meu perfil ali do Instagram tem um Linktree. Entra lá, tem o número de um Pix de uma conta. Você pode ir lá e ofertar. Quanto Deus tocar no seu coração, tá bom? E aqueles que são dizimistas, continue dizimando, ofertando. Aqueles que já contribuem, glória a Deus por isso. Mas se você pode fazer além do combinado, faça. E se você não consegue entrar lá, manda um inbox no Instagram. Se você tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Enfim, entre em contato e oferte. E nesta manhã, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Nesta manhã, tem até uma música do Henrique e Juliana, uma dupla sertaneja, e eu mandei para algumas pessoas esse hino. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Eu chorei muito com esse hino. Perdão, é um hino, né? Não são cantores gospel, mas é como se fosse um hino, porque fala só de Deus ali. É uma música muito bonita. E depois eu vou mandar mais para algumas pessoas. Mas aquele hino, aquela música, eu estava ali de manhã orando e eu chorei tanto com aquilo, porque é o cuidado de Deus. Sabe, eu quero que você nesta manhã, você, em vez de pedir agora, você só agradeça, combinado? Agradeça só por algo. Pelo que, Daniel, devo agradecer? Porque Jesus está contigo no seu barco. E Ele está no seu barco, Ele nunca vai afundar. Amém? Deus te separou. Olha, Deus precisa de você. Eu preciso de você. A sua família precisa de você. As pessoas que estão debaixo do seu cuidado, da sua liderança, precisam de você. Amém? Elas precisam de você. Então não abaixa a cabeça não. Para de ouvir coisas que não te edificam. Foca naquilo que Deus te chamou e você vai continuar prosperando. Eu tenho 5 pilares na minha vida. Anote isso daí. Deus, família, produtividade, prosperidade e desfrutar. Notou? Vamos novamente? Deus, família, produtividade. Não é trabalho. Produtividade é diferente. Já explicamos sobre isso. Produtividade, que o trabalho se encaixa dentro disso. Produtividade é você fazer com eficácia, com maestria. Prosperidade, só Deus pode dar. E desfrutar, porque tem gente que às vezes também tem muito e não consegue desfrutar. É tormento. Aí Salomão vem e fala assim, ó, o que adianta você ter muito e ser atormentado? Mas também tem pessoas que têm pouco e conseguem desfrutar. Então não é sobre ter muito ou pouco, é sobre conseguir desfrutar. O que é isso? Deus te deu, agradeça e treine você fazer algo para você desfrutar. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está aqui nesta manhã, elas agradeçam somente a Cristo agora. Somente a Jesus. Somente Jesus. Por Ele estar, por o Senhor, perdão, estar no nosso barco. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Pai. Deus, obrigado por cada família que está aqui, por cada pessoa que representa a sua empresa, por cada pessoa que representa um filho, um pai, um parente, por cada pessoa que prega, que é coluna financeira, que é patrocinador, que é dizimista, que é ofertante, pessoas que oram pela gente, pessoas que nos dão uma palavra no momento de sufoco, pessoas que nos estendem a mão no momento da prova, pessoas que nos cobrem espiritualmente. Eu abençoo. Eu digo aquilo que Jesus fala na palavra em Mateus, que a sua colheita seja transbordante, até 100 vezes por 1. 100 vezes por 1. O que você ofertar, o que você fizer, que você colhe até 100 vezes por 1. Só que muitas vezes nós acreditamos que vai vir de uma vez os 100 vezes por 1. Às vezes uma semente que você planta, ela demora 1 ano, 2 para frutificar, para nascer e frutificar, dar fruto. Mas quando ela nasce, ela dá mais de 100 vezes. Então eu oro agora, nós oramos juntos. Para quê? Para que as nossas sementes se multipliquem. Que elas possam nascer de forma saudável. Enquanto você vai colhendo esses frutos, você continue plantando. Nunca pare de plantar. E que a presença de Deus seja única na sua vida. Ei, o seu barco não vai afundar. Não vai. Quem está seguro disso? Quem tem fé disso? O nosso barco não vai afundar. Ei, amanhã é segunda-feira.
Quando você chegar no teu escritório, lá no seu trabalho, na sua empresa, seja sua, seja você um líder, um colaborador, seja o que for, vai fluir. As coisas vão começar a acontecer naturalmente. Isso é prosperidade. Prosperidade, o que é isso? Você ora, busca, se posiciona e Deus te honra. Então, amanhã, aquilo que estava travado vai ser destravado, porque até amanhã Deus está trabalhando. Deus está movendo. Deus está movendo. Ah, e como eu gosto desse livro. Eu não me lembro onde está esse livro. Acho que minha mãe deve estar na live aí, que chama Cavalos de Fogo, do pastor Alderi Nelson Rocha. Cavalos de Fogo. E lá nesse livro ele fala sobre um arrebatamento. Nós não escutamos mais falar sobre isso, né? É tão profundo isso. Mas só uma puxada aqui. E lá nesse livro ele fala assim, que ele via o trono de Deus se movendo. E na Bíblia fala que o trono de Deus se move. O que é isso? Quando o trono de Deus se move, todo principado, potestade, hoste, dominador, todo mal se dispersa e sai assim, ó. Puf! E o que vem? Vem a bênção de Deus. Oramos agora, Pai, para que o trono de Deus se mova sobre esta nação. Para que o trono de Deus se mova sobre as nossas vidas. Se mova sobre todos aqueles que são íntegros, honestos, corretos. Sobre todos aqueles que têm temor de Deus. Que o trono de Deus se mova em prosperidade e riqueza para todos aqueles que têm Jesus no seu barco. E amanhã você vai contemplar e vai testemunhar esta semana. Aí o começo é amanhã, mas até o final de semana. Você vai contemplar Deus movendo. E eu vi isso na pandemia. Eu vi pessoas apavoradas na pandemia, falando, e agora? E Deus foi lá e moveu. Sabe por quê? Diga assim comigo. Porque só o Senhor é Deus. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua semana. E oferte, contribua, patrocine. Tudo aquilo que a gente investe no reino frutifica, blinda, Deus guarda, protege. O maior investimento que uma pessoa pode fazer sempre é no reino. Deus abençoe vocês.